Ao vivo. Alô. Shalom, amados e queridos irmãos, aqui do canal Catuve. Com alegria, mais uma vez estamos aqui para uma reflexão, para um estudo maravilhoso, aqui pelo canal Catuve, que é muito mais do que um simples canal. Nós somos uma família. Eu costumo dizer que nós somos uma família e chamo a todos os irmãos pertencentes a este maravilhoso canal de minha família. Nós somos a família Catuve. Hoje, queridos, nós vamos estar falando de uma coisa, um assunto um pouco assim polêmico, mas necessário e muito proveitoso. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Dias Silva, eu moro aqui na cidade de Cláudio, interior de Minas Gerais, e tenho um canal aqui no YouTube intitulado Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Todos os que quiserem conhecer os ensinamentos da Torá, os ensinamentos das Escrituras, de acordo com o seu contexto original, são bem-vindos ali no meu canal. Louvado seja o Eterno. Eu agradeço ao nosso irmão Fernando pela oportunidade de poder estar aqui no canal Catuve. Ele é o idealizador deste trabalho. E todos os demais irmãos professores do canal Catuve, e poder estar transmitindo este shiur, este estudo. Também no Facebook tem uma página intitulada da mesma forma, Rodrigo Dias Silva, Servo de Adonai. Todos quando quiserem seguir a minha página ali no Facebook serão muito bem-vindos. Louvado seja o Eterno. Eu vou falar sobre, é uma pergunta, e nós vamos discorrer através de um texto que tem mais ou menos uns 3 anos que eu editei este texto, e hoje nós vamos trazer aqui uma reflexão. O título desta nossa reflexão, deste estudo, deste ensinamento de hoje é o suficiente ter uma religião? E no decorrer deste ensinamento, nós vamos esclarecer esta pergunta. Essa pergunta haverá de se tornar clara, haverá de se ter uma resposta para ela. Vivemos em uma época em que existe uma pluralidade muito grande de religiões. Então, é suficiente para o ser humano ter uma religião? Nós vamos ver isso aqui. Queridos, a resposta já falo de cara, desde o início. Para esta pergunta é um categórico e ressonante não. Não é o suficiente ter uma religião. Por quê? Nós vamos falar o porquê no decorrer deste ensinamento, passo a passo. A religião, ela é a tentativa da criatura de se ligar ao Criador. Então, olha bem, religião é uma tentativa humana do homem de se religar ao Eterno, ao Criador. Religião é como que se fosse um rótulo, né? E a espiritualidade é como que se fosse aquilo que existe dentro de uma garrafa. Suponhamos que exista um rótulo aqui, né? Tem vários tipos de rótulos que eu poderia colocar aqui para vender esta água, né? Água viva, água da vida, água da vida eterna, enfim, eu podia colocar vários rótulos aqui. Porém, o que é o essencial? O rótulo ou a água que mata a sede? A água que mata a sede. Então, religião é um rótulo. A espiritualidade, a essência, a comunhão com o Eterno, que é a água,
é o mais importante. Muitos brigam por causa do rótulo e poucos experimentam da essência. Então, religião aparece apenas uma vez a palavra religião dentro da epístola que Tiago, escreveu, que está lá perto, né, do livro de Apocalipse. Então, queridos, é suficiente ter uma religião? Não, não é suficiente. A religião ela é a tentativa da criatura, do ao Criador. Usando vários tipos de métodos, crenças, costumes, vestuários, rituais próprios de cada cultura. Então, cada religião, ela tem seu método, suas crenças, seus rituais, seus costumes, sua maneira de vestir, de acordo com a cultura de cada povo. A religiosidade do africano não é igual à do muçulmano, que também difere da do judeu, que também difere da religiosidade do católico apostólico romano, que, por sua vez, todas essas também se diferem do protestantismo. Então, cada povo, cada clã, cada etnia, cada cultura tem a sua religião. E isso é o suficiente? Não, não é o suficiente. Na grande maioria das vezes, esta tentativa é feita pelo próprio homem, do seu próprio jeito, muitas das vezes sem o auxílio do Criador. Então, esta tentativa de se religar, muitas das vezes, é feita pelo próprio homem, sem o auxílio do Eterno, sem as regras do Eterno, sem as prescrições do Criador. Então, é muito interessante nós entendermos isso. Exemplo, cada religião, vamos falar aqui das três maiores: judaísmo, cristianismo e islamismo. Três religiosidades, três expressões religiosas, três religiões, três rótulos, três formas de se servir ao Criador. Dentro dessas três, qual delas nós vemos a instrução direta do Eterno para essa expressão, para o homem, para a expressão religiosa? Judaísmo, cristianismo e islamismo. Nós vemos dentro deste livro aqui, que nós chamamos de a Bíblia Sagrada, Deus se revelando a quem? A um povo, a uma cultura, a uma nação, para que através deles fosse então ensinada a vontade do Eterno para todas as nações da terra. Então nós sabemos muito bem que teve um povo que recebeu da parte do Criador instruções acerca de quem era ele, qual era a sua vontade, e recebeu nas suas próprias mãos, das mãos do Eterno, lá no Sinai, através de Moisés, instruções em 2 tábuas de esmeralda, né? Que é as 10 palavras, os 10 mandamentos e mais todo o conteúdo que existe dentro da Torá. Então, queridos, o homem, muitas das vezes, sem estas instruções, ele cria, conforme existe outros livros sagrados. Por exemplo, para os muçulmanos é o Alcorão. Para o pessoal da linha
do Espiritismo, existe o Evangelho segundo, né, Allan Kardec. E assim existe também outros livros sagrados para outras religiões. Mas só existe uma fonte que mostra para a humanidade o Deus verdadeiro e a expressão, vamos dizer assim, religiosa, verdadeira. Então, é sobre isso que nós vamos comentar um pouco, porque esse assunto, queridos, é um assunto muito amplo e muito vasto. Daria para falar aqui umas 4 horas e não se esgotaria aquilo que eu tenho para falar hoje, mas eu vou falar de uma maneira mais, assim, resumida. E em outros casos, em muitos casos, as pessoas podem receber o auxílio ou a influência de espíritos enganadores para tomar seus conceitos doutrinários e religiosos e repassá-los. Este é o perigo. É isso que nós temos que entender. Você que está aí do outro lado. Eu não estou aqui para criticar nenhuma expressão, nem a fé de ninguém, criticar ninguém. Mas eu tenho todo o direito de falar da minha crença, de falar daquilo que eu acredito e de passar as informações conforme esta crença. Então é isso que nós estamos fazendo, que nós continuaremos fazendo. Então, em muitos casos, queridos, estas influências externas que vêm de espíritos contrários podem muitas das vezes formar religiões, ideias, conceitos, costumes, e isso pode trazer transtorno para famílias, pessoas, indivíduos e até mesmo nações. Continuando. Então, em muitos casos, as pessoas podem receber influência e auxílio de espíritos enganadores e se depararem com doutrinas de demônios neste processo. Toda religião tem seu fundador, seus dogmas, sua literatura, tida como sagrada, e muitas delas conflitam entre si e entram muitas das vezes em desacordos e desarmonias. Esta é uma grande verdade, queridos. Esta é uma realidade que nós podemos visualizar ao nosso redor. É um racha-racha. É por isso que existe tantas denominações. É por isso que existe mais de um livro sagrado para os homens, né? Porque sagrado mesmo, segundo o Eterno, só existe um livro, que é, né, a este que nós temos nas mãos, que nós chamamos de Bíblia Sagrada. Então, muitas das vezes, essas religiões que sofrem, muitas das vezes, influência desses espíritos, elas entram em contradição uma com a outra, elas entram em desarmonia. Então, queridos, este é um processo de, assim, muita confusão, que provoca muitas discórdias, e nós vamos ver aqui neste shiur um pouco mais sobre a expressa vontade do Eterno para a humanidade. Vontade esta que ele passou para um povo, para uma nação, a fim de que este povo, esta nação, pudesse disseminar o conhecimento do Deus verdadeiro, do Deus chamado em hebraico de Errá, ou seja, Deus único, só Deus. Então, muitas das vezes, essas religiões, elas entram em desarmonia. A religião tem seu fundador, tem seus dogmas, tem seus costumes, tem a sua literatura tido como sagrada. Cada uma tem. Toda religião possui verdades e também mentiras, fatos e também mitos. Seu lado positivo
e também seu lado negativo. Em todas as religiões, nós encontramos essa dualidade. Nós encontramos a mentira e a verdade. Nós encontramos fatos, mas também mitos, lendas, crendices, superstições, mas muita coisa verdadeira que realmente procede. Toda religião tem o seu lado positivo e também o seu lado negativo. Toda religião, meus amados e queridos irmãos, tem esta dualidade. Sendo assim, o que devemos fazer? Então, queridos, se toda religião tem seu lado bom e seu lado ruim, sua verdade e seus mitos e mentiras, seus fatos e seus mitos, o que é que nós devemos fazer? É lógico que nós temos que ter um posicionamento, nós temos que ter uma postura, nós temos que fazer algo, e nós vamos falar sobre o que fazer. Devemos, em primeiro lugar, nos entregar ao ateísmo e à incredulidade? Não. Porque toda religião tem essa dualidade, verdade e mentira, mito, lenda, realidade e fato. Por causa disso, nós vamos nos entregar ao ateísmo, ao ceticismo, à descrença, à incredulidade? Não, de forma nenhuma. Nós não podemos fazer isso. Devemos nos enveredar pelo caminho do ceticismo ou se afastar totalmente dos assuntos ligados a Deus? Lógico que não. O homem, ele deve se afastar de muitas coisas nesta vida. Às vezes, nós devemos se afastar de pessoas tóxicas, pessoas ruins, pessoas negativas, pessoas que vivem uma vida promíscua, uma vida errada, uma vida de vício, uma vida de lachon hará. Mas, queridos, de Deus, nós nunca devemos nos afastar. Podemos nos afastar de religiosidade, podemos nos afastar de falsos caminhos, falsas crenças, de ideologias negativas, de movimentos negativos, mas nunca do Criador, nunca do Eterno, porque como criatura só funcionamos bem se conectados ao Criador. Então, o que fazer diante disso, né? Certamente não podemos e não devemos nos desligar do Criador. Enxergando a ânsia por se conectar com o Criador e trilhar o caminho que conduz a criatura a retornar seguramente ao Criador, o Eterno, essas perguntas devem ser feitas. Então, vamos aqui para algumas perguntas que devem ser feitas quando nós sentimos o mover da Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, o Espírito de Deus em nossas vidas. Porque isso acontece com todos. Há aquele momento em que a consciência é despertada, em que a fome e a sede pelo Criador chega no coração, na mente e na alma da criatura. Então, o que fazer? 3 perguntas aqui para nós refletirmos. Primeiro, o Criador se revelou de alguma forma? É isso que nós devemos fazer. Aí nós chegamos à seguinte resposta: sim. Ao ler este livro, principalmente dentro da Torá, começando em Bereshit, nós vemos este Criador se revelando ao primeiro homem que ele criou, Adão. E a primeira mulher, Havá, Adão e Eva. Mais tarde, nós vemos esse Deus se revelar a outros personagens, mas dentre os quais, eu quero citar um especial, que foi dele que veio uma nação, Abraham. Quem é Abraham? Abraão.
Capítulo 12 de Bereshit, Gênesis, narra este primeiro encontro do Eterno, esta revelação do Eterno a Abraão, quando ele tinha 76 ou 72 anos, não sei, me falha a memória agora. Ele morava numa terra pagã chamada Uz dos Caldeus, e ali o Eterno aparece para ele e fala: deixa a sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E eu farei de ti uma grande nação. Nações procederão de ti. E este homem, Abraão, acreditou neste Deus. E ele foi, então, rumo à terra da promessa. E a promessa deste Deus era de fazer dele uma grande nação e de dar a ele um filho. Ele ainda não era pai. A sua esposa, Sara, ainda não era mãe, e ele já tinha mais de 70 anos de idade. Com 99 anos de idade, o Eterno aparece para ele e confirma a promessa, dizendo: daqui a um ano você será pai de uma criança e ele deve se chamar Isaque. De Isaque nasce uma nação, uma raça, uma etnia, um povo, que é o povo de Israel. Então, depois disso, os israelitas, se proliferam, nasce Jacó, nasce os 11 filhos de Jacó. Jacó recebe o nome de Israel, e ali nasce então a sua descendência através de Yosef. Ali no Egito se multiplica essa descendência, que fica 430 anos ali como escravo, dentro da terra de Mitzrayim, Egito. E ali se forma, então, uma nação, que é arrancada dali também através das mãos poderosas e fortes do Eterno, que é através de um homem, que também recebe revelações especiais da parte deste Deus, chamado Moshe, que também recebe revelações, e ali então este povo é arrancado de dentro do Egito, levado para o deserto, e no Sinai recebe a maior maravilha que o povo do Eterno já recebeu até nos dias de hoje, que é a Torá, as tábuas da aliança, os 10 mandamentos e também tudo aquilo que existe em Deuteronômio, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, a Torá oral, a Torá escrita, melhor dizendo, e também a Torá oral, que já vinha desde a época de Adão, A Torá oral, o primeiro personagem a receber desta instrução oral da parte do Eterno é Adão. Então, queridos, a primeira pergunta a se refletir é o seguinte: o Eterno, este Deus, se revelou de alguma forma? Sim. A Bíblia Sagrada fala das revelações, das formas que este Deus se revelou a um povo, a uma nação com mão forte, braço estendido, e ali nós temos essa informação. Segunda, ele se revelou a alguém ou a algum povo? Essa pergunta está interligada à primeira. Lógico que sim, nós já narramos essas aparições e revelações da parte do Eterno. Terceiro, existe alguma fonte confiável que me conecte com ele? Lógico que sim. Enfim, estas fontes, irmãos, são as escrituras sagradas. É tudo aquilo que é fonte de informação contida aqui e em outros livros também. Porque este livro aqui, este compêndio chamado Bíblia Sagrada, ele não é completo. Existem outros livros que são também revelações deste Deus ao povo de Israel também, e que não está aqui. Que são considerados livros apócrifos. Muita coisa dos apócrifos, chamados apócrifos, são revelações grandes, maravilhosas, especiais da parte do Eterno.
Então, nem tudo que existe nos apócrifos é indigno, né? Nem tudo que existe nos apócrifos é realmente apócrifo, que significa obscuro, que significa, vamos dizer assim, não claro. Nem tudo que existe nestes livros, chamados livros apócrifos, tem que ser desprezado. Tem muita pérola, muita coisa importante dentro dos apócrifos. Então, queridos, a última pergunta é: existe alguma fonte confiável que me conecte com ele? Sim, em primeiro lugar, as Escrituras, né? A língua hebraica. Queridos, a Bíblia em português é uma coisa. A Bíblia dentro do hebraico é outra coisa. A maior fonte de conexão que nós temos da criatura com o Criador é o idioma hebraico. É a literatura bíblica, sendo analisada dentro do seu contexto original, o hebraico. Ah, então é necessário eu aprender hebraico? Não. É necessário você ouvir, né? Pelo menos ouvir aqueles que ensinam a Bíblia dentro deste contexto. E nós sabemos muito bem que o povo judeu, eles ensinam a Bíblia dentro deste contexto. Ensina ela dentro do hebraico, dentro da língua mãe, a língua raiz, a língua nativa, a língua original, na qual os profetas receberam do Eterno as sagradas Escrituras. Vamos lá. Enfim, a resposta a estas questões me conduzem inevitavelmente às seguintes respostas, que estão interligadas e é impossível se relacionar com o Eterno sem conhecer estas verdades. Primeiro, Israel. Querido, é a resposta para estas perguntas. Este é o povo que o Eterno escolheu para se revelar primeiramente a eles, a fim de serem eles portadores dos oráculos divinos. Serem o Hagoim, que significa luz para as nações. Ouça e se conecte com os ensinos israelitas, com os ensinos do povo do Eterno. Porque eles podem ser comparados, né? Quando eu falo a povo de Israel, eu digo eles que ensinam a Torá, que ensinam a Bíblia dentro deste conceito, dentro dessa configuração. Torá tendo o testemunho de Yeshua. Porque não adianta eu ensinar a Torá e desmerecer a Brit Hadashah. Não adianta eu ensinar a Torá, aquilo que ensina o Taná, e desmerecer os ensinos de Yeshua. Não adianta eu ensinar a Torá, o Taná, e desmerecer a pessoa bendita de Yeshua. Então, aqueles que ensinam a Torá e que têm o testemunho de Mashiach precisam ser ouvidos, porque eles detêm a visão completa passada pelo Eterno para o povo de Israel. Este é o cerne da fé israelita. Então, queridos, Israel, este é o povo da aliança. Segundo, este é o povo que o Eterno escolheu para se revelar primeiramente a eles, a fim de serem luz para as nações. Segundo, a Bíblia. Né? A Bíblia, a palavra do Eterno, esta fonte inesgotável, em especial a Torá. A Bíblia é um livro totalmente judaico. É uma literatura israelita idiomática culturalmente falando. Ela é fruto da inspiração do Eterno a homens pertencentes a este povo, que receberam do Eterno toda a instrução, a constituição do reino, os modos viventes, para a nação de Israel. E todos os que
unirem a fé do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A esta dádiva chamamos a Torá, que significa instrução, ensino do Eterno, dados a Moisés no Monte Sinai, a fim de ser repassada às nações, através, né, de Israel, que recebeu diretamente da parte do Eterno, e aos demais povos da terra. Então, irmão, e meus queridos irmãos, a Bíblia, qual fonte de revelação eu devo me ater? O povo de Israel, né? Olha para a figueira. Você já leu Mateus 25? Yeshua falou isso. Olha para a figueira. Olha para a nação de Israel. Quando ela começar a brotar e der os seus renovos, né? Saiba que está próximo o verão. E ele falou isso, meus queridos, Mateus 25, Mateus 24. A Torá fala sobre isso. Os livros do Tanar, os profetas, falam exaustivamente sobre isso. Então, olha para as Escrituras. Em terceiro, Yeshua HaMashiach. Então, nós estamos tratando do seguinte, né? Quando eu faço essas três perguntas, a qual povo Deus se revelou? Ele se revelou a um povo? Ele se revelou de alguma forma? Existe uma fonte confiável? Então, nós vamos aqui para estas fontes. Israel, a Bíblia, e vamos para os ensinos de Yeshua. Vamos olhar para o que diz o Mashiach, porque ele é o Mashiach. Vamos olhar para este personagem, Ben Elohim, Filho de Deus, especial, que é a Torá viva, prática do Eterno, viva e ativa, aqui neste mundo, quando aqui esteve. Então, olhemos para os ensinos de Yeshua. Vamos dar valor naquilo que ele ensinou, porque ele é a Torá viva. Yeshua é o Messias, o ungido do Eterno, para ser salvador de todo aquele que nele crê. Em primeiro lugar, do judeu. E em segundo lugar, de todo aquele que nele crê. Através da obediência aos ensinos dele, da fé naquilo que ele diz, ao abraçar os seus ensinos, recebê-lo como Salvador, como Senhor, colocando em prática seus ensinamentos, todo indivíduo, independente de quem seja, é religado ao Eterno, enxertado na oliveira que é Israel, é religado ao Eterno por intermédio dele. Então, irmão, qual fonte eu e você deve lançar a mão para nós termos vitória? A Bíblia Sagrada, o povo de Israel, a fé israelita, os ensinos de Yeshua, o nosso Messias. Estas são as fontes que eu devo me conectar. Se eu conseguir compreender a fé israelita, a fé do povo de Israel, se eu conseguir entender que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, pesquisar, analisar, reter, sugar, entender, colocando em prática os ensinos da palavra, se eu conseguir me conectar com Yeshua, seus ensinos, amando e praticando, irmão, eu estou me ligando à fonte da videira, à fonte da vida, eu estou me conectando ao tronco, conforme Paulo ensinou em Romanos capítulo 11. Prosseguindo, Yeshua é a Torá viva, que foi enviado ao mundo para nos mostrar a forma correta de se observar e aplicar os mandamentos do Eterno. Yeshua veio, irmão, em especial para isso, para nos iluminar e mostrar a vontade plena do Eterno e nos mostrar como guardar, cumprir e obedecer os mandamentos da palavra do Eterno.
mandamentos estes que ele não aboliu. Quando lemos capítulo 5 de Mateus, né, a partir do versículo 16, que é Mateus, livro de Mateus, nós entendemos ele falar isso, que não aboliu nada, ele veio para tornar tudo pleno. Então, queridos, ele veio para isso, né? Ele é a Torá viva que foi enviada ao mundo para nos mostrar a forma correta de obedecer os mandamentos do Eterno, sem a influência dos ismos. Entendeu? Yeshua veio, irmão, para nos mostrar como servir a Deus sem os ismos, sem esse título, né, os rótulos, sem os dogmas de judaísmo, de cristianismo, de islamismo, de budismo, de ismo, todos os ismos. Ele veio para nos mostrar a vontade plena do Eterno. Quem era Yeshua? Yeshua era um judeu, um israelita. Yeshua não formou, não criou o cristianismo. Outros personagens criaram o cristianismo em nome de Yeshua, né? Que deram para ele até um nome diferente. Até o próprio nome dele eles deram conta de mudar, né? Transformando em um personagem quase que, para falar a verdade, oposto ao verdadeiro israelita judeu Yeshua, né? Jesus é uma invenção grego-romana. Este nome e este personagem ganhou uma roupagem greco-romana. E é através dessa roupagem, dessa configuração, né, que, infelizmente, a religião cristã ela foi formada. Então, os conceitos, os ensinamentos, quando se configurou esta configuração, através destes conceitos, ele se desvincula do judaísmo, se desvincula da fé israelita, se desvincula da verdadeira fé hebraica e se envereda por um caminho greco-romano. Então, essa religiosidade nova, essa forma de expressão religiosa que o cristianismo criou, ela veio, então, a ser a religião oficial do Ocidente. Então, resgatar a verdadeira identidade israelita de Yeshua, do verdadeiro judeu israelita Yeshua, é de suma importância. Então, queridos, Yeshua veio para nos libertar dos ismos. Mesmo sendo ele um judeu e pertencente à fé e à prática judaica, tem muita coisa do judaísmo atual que não fazia parte do estilo de vida dele, porque ele não foi um legalista. Ele não foi um adepto das tradições rabínicas desnecessárias. Então, se conectar com Yeshua é importante por isso. É se conectar com a fonte verdadeira, a Torá viva e aprender a servir ao Eterno sem as influências dos ismos. Continuando. Então, tenho que ser judeu? Né? Talvez alguém pergunte. E a resposta para esta pergunta também é um categórico não. Você não precisa ser um judeu para poder adotar a verdade israelita, né? Para servir a Deus, para obter salvação, você não precisa necessariamente ser um judeu. Mas, sem conhecer devidamente a posição que Israel ocupa perante o Eterno e perante os olhos dos homens, sem conhecer e praticar os ensinamentos bíblicos, em especial as instruções da Torá, que muitos erroneamente têm como algo abolido e ultrapassado, né, por Jesus,
sem reconhecer e receber o testemunho de Yeshua HaMashiach como Salvador, ungido por Adonai, é impossível se conectar ao Eterno. Então, é necessário ser judeu? Não. Agora, é impossível você se conectar ao Eterno sem Yeshua, sem a Torá, sem a prática dos mandamentos. Então, inevitavelmente, você vai ter que adotar práticas que o povo judeu tem. Por quê? Porque essas práticas, não todas, mas muitas, perdão, foram dadas pelo próprio Eterno. Foram entregues para o Eterno, para um povo. É uma norma, uma regra, uma expressão de fé, uma configuração. Então, é impossível. É impossível eu sair fora, eu me desvincular totalmente da fé judaica, da fé hebraica, da fé israelita. Não tem como. Se eu quero servir a Deus de verdade, você vai ter que ter um livro judeu na sua mão. Esse livro é um livro judeu. Acredite, aceite, creia, ache bom ou ruim, infelizmente, meu querido. Este livro, ele é um livro judeu. A Bíblia é um livro judaico. Então, eu não me misturar, eu não me relacionar com o modo judaico de se viver, com o modo israelita, hebraico de viver. É impossível eu me relacionar com o Deus de Israel sem a fé do povo de Israel. Então, eu tenho que ser judeu em todos os aspectos, eu tenho que me transformar em uma caricatura judaica na minha vida, para mim, ter contato com o Eterno? Não, não necessariamente. Em todos os aspectos, não. Mas, conforme estamos tentando, nesta reflexão, passar. Será impossível não se vincular, misturar totalmente com a fé judaica, com a fé hebraica, se você quiser servir ao Eterno de verdade, da maneira dele, não da nossa. Sem ismos, sem religião, sem os ismos, os dogmas, o legalismo. Você vai ter que se voltar para a fé do povo de Deus. Continuando. A sugestão é abraçar a fé hebraica e retornar para o Criador de acordo com esta configuração de fé, que é a configuração de fé aonde o povo de Israel viveu, aonde o próprio Yeshua viveu. Yeshua guardou a Torá, Yeshua usava nas suas prédicas aquilo que já existia na sua mão na época, porque não existia a Brit Hadashah, mas na mão de Yeshua, seus talmidim, seus discípulos, existia tudo aquilo que está no Tanar. O que é o Tanar? É as primeiras escrituras que vêm de Gênesis até Malaquias, que é conhecido no mundo cristão como o Antigo Testamento, Expressão essa que é um equívoco, mas que para comunicar bem com vocês eu preciso usar. Então, é necessário eu me conectar ao Eterno de acordo com esta configuração de fé, com essa expressão religiosa. Então, é necessário eu adotar esta configuração de fé que o próprio Eterno deu ao seu povo. Então, queridos, vamos caminhando aqui para o fim. Pois foi mediante esta configuração que o Eterno se revelou ao povo de Israel. É esta configuração de fé, aonde a Torá, os ensinos da Torá têm primazia, que são a base, não são ultrapassados conforme, infelizmente, ensina o cristianismo, é dentro dessa configuração, aonde o povo do Eterno, o povo de Deus, que é o povo de Israel, ainda é povo, porque, infelizmente, dentro do cristianismo,
Quem é povo agora foi e nunca será. A igreja é povo com o povo, mas ela não é povo e o povo deixou de ser povo. Entendam isso. A noiva do eterno, a noiva do Mashiach, é chamada pelas escrituras de Israel e não igreja. A noiva do Mashiach é composta por todos aqueles que abraçam a fé israelita, a fé em Yeshua, que se ligam, se conectam ao Eterno através da Torá, da obediência aos mandamentos. Porque quando eu digo assim, uma pessoa cristã diz, olha, eu aceitei Jesus. Se você realmente aceitou Jesus, você vai viver conforme a Torá. Porque Yeshua é a Torá. Então, de uma maneira direta ou indireta, você vai estar praticando mandamentos, obedecendo regras da própria Torá, ao aceitar Jesus conforme ensina o cristianismo, né? Então, desta maneira, Deus te vê como Israel, e não como essa configuração criada, né, igreja. Ele te vê como povo dele, povo do Eterno, através dessa expressão que ele usa, Israel, meu povo. Queridos, prosseguindo. Então o Eterno se revela a Israel. É essa configuração de fé que a Bíblia apresenta e foi segundo este modelo que Yeshua, o Filho de Deus, viveu, ensinou os seus 12 Talmidim, né, que significa aluno, discípulos, a viver e a espalhar as boas novas por onde quer que eles fossem, com base neste modelo. Yeshua não criou nenhuma religião. Yeshua viveu, morreu e ressuscitou, sem ter criado a religião que as pessoas chamam de cristianismo. Ele morreu, viveu, morreu e ressuscitou, sem saber que criou o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo foi criado posteriormente. Foi criado pelos pais da igreja. Quem criou? O primeiro personagem que deu início foi Inácio de Antioquia. Outros deram sua colaboração, Tertuliano, Marcião, de Sinopse. E outros personagens. Quem oficializou essa expressão de fé, essa religião, Flávio Constantinos Valério. Porém, Yeshua nasceu, viveu, morreu, ressuscitou e voltará como judeu, sem ter criado nenhum tipo de religião. Então, queridos, dizem que toda religião é boa e que toda religião leva a Deus. Isso não é verdade. Não é verdade. Toda religião tem algo de bom? Tem. Mas toda religião leva a Deus? Não. Yeshua diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim, senão por Ele. Ele é a Torá viva. Então, de maneira nenhuma, religiões que transgridem os mandamentos de Deus podem te levar a Deus. Há religiões onde os ensinos da Torá, os ensinos do Mashiach são desvalorizados. Não pode te levar a Deus. Então, vamos tirar isso. Toda religião é boa, toda religião leva a Deus. Isso é conversa fiada. Não existe isso. Com perdão da expressão, não existe isso. É mentira, isso não é verdade. Nem toda religiosidade é boa. Nem toda expressão religiosa é boa, apesar de existir coisas boas em todas. Coisas ruins também. Mas nem todas vai te levar a Deus. Se você não entrar por este caminho, se o homem não entrar por esse caminho, que é abraçar a fé israelita, abraçar os ensinos de Yeshua,
abraçar, né, a fé do povo de Israel. De maneira nenhuma o homem conseguirá conectar-se com o eterno sem estas fontes, sem estes meios, sem passar por essa configuração de fé. Prosseguindo para a gente terminar. O respeito, mesmo havendo discordância, é essencial. Então, existe uma pluralidade de religião. Temos que respeitar. Eu discordo de muitas. Praticamente de todas eu discordo. Né? Porém, tem que haver o respeito. Tem que ter o respeito. Então, eu respeito. Porém, discordo. Né? Não vou atacar, não vou agredir, não vou provocar dissensão, mas tenho a minha fé e o meu direito de pregar, de ensinar, de me expressar. E, queridos, o respeito tem que prevalecer. Todos temos o livre-arbítrio e também a capacidade de raciocinar e discernir. Desejo que ler este texto ou que assistir este shiur encontre e se conecte com a verdadeira fonte a se beber. E que o Eterno abençoe a todos na busca pelo contato com Ele, através da Techuvá. Porque é isso que eu e você tem que fazer. O que é Techuvá? É importante você entender isso. Techuvá, perdão, Techuvá significa retorno. Techuvá significa conexão com o Eterno. É uma conversão que a pessoa faz. Não a uma religião, mas a Deus, de acordo com a própria vontade dele. Techuvá é comumente entendida como arrependimento. É você reconhecer seu erro, reconhecer sua falha, reconhecer, né, a verdade e se voltar para o Deus da verdade através do modelo que ele já deixou, expressou na sua palavra para o seu povo. Então, faça Techuvá, um retorno, uma conversão. Arrependa-se dos seus pecados. Se debruce nas Escrituras procurando, através da verdade, contida nela, conexão com o Eterno, com o Criador. Então, Techuvá significa arrependimento, retorno às origens hebraicas da fé. Então, é isso que o Eterno quer de cada um de nós. Desejo profundamente que este ensinamento ele possa abençoar a sua vida e agregar em sua vida. Que o Eterno te abençoe de uma forma grandiosa, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.